Olá, seja muito bem-vindo ao Inova Invest, o podcast do Sebrae que tem como objetivo trazer a luz ao mundo das startups para você empreendedor, investidor, pessoa que está querendo olhar esse mercado de novos negócios, startups que estão acontecendo. E o que é isso, né? Então, o Sebrae não vem só para apoiar o pequeno, microempreendedor, como a gente está acostumado a ouvir e sempre ouviu falar, mas ele também vem trazer e hoje lidera o segmento de inovação de startups pelo Brasil inteiro. Então, ao meu lado, hoje tem uma série de autoridades que vão falar sobre negócios, como investir, qual é o mercado que a gente tem hoje. Então, ao meu lado, como host aqui, Fernando Rolim. Fernando, fala um pouquinho pra gente aí. Vamos falar todo mundo primeiro, né? Fernando Rolim, Carlos e Leandra. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre inovação com vocês. Fernando, vamos lá, o que você traz pra gente, cara? O que tem de legal aí? Olha, eu acompanho o Sebrae já há alguns anos nesse lugar, como você falou, da inovação e de trazer o investimento também, de promover o investimento para esse segmento de inovação. Eu venho já investindo em startups já há 8 anos e tenho aí uma experiência de formar também o investidor, né? Porque é um tipo de investimento diferente, muito interessante, né? Pode ser muito rentável e, como todo investimento, precisa ser muito bem analisado, muito bem criticado. E o que a gente quer promover é a expansão desse conceito para o Brasil inteiro. Então, não só do ponto de vista da formação, mas também do ponto de vista da promoção desse investimento. Então, muito bem-vindos, Leandra e Carlos, e muito obrigado aí pela oportunidade de poder fazer esse podcast com você, Jefferson. Ótimo. Eu nem me apresentei, né? Eu sou o Jefferson Moreira e estou aqui como host para ajudar nessa interlocução aqui com a turma. Leandra, cara, quero ver um pouquinho mais do Sebrae Mato Sul, Living Lab, e como que esses negócios estão acontecendo aqui, como é que vocês ajudam, de fato, os empreendedores e investidores a começar a investir nesse novo mercado. Olá, é um enorme prazer a gente trazer essa pauta tão importante nesse podcast. Falar de negócios é falar de sonhos que entregam valor para as pessoas. E quando a gente fala do mundo da inovação, mundo das startups, a gente está gerando valor para outros negócios Sim. além das pessoas físicas. Uhum. Então, lidar com esse negócio, que muitas vezes é disruptivo, é novo, não tem ainda nem referência, poucos concorrentes, traz, às vezes, uma funcionalidade muito maior para os negócios, é quebrar diversos paradigmas. É quebrar o paradigma de fazer como fazia antes, de uma forma diferente, diminuir custos, mas, ao mesmo tempo, para uma empresa que começa a fazer algo novo, que não tem concorrente, é difícil ela se justificar o negócio, validar esse negócio, conseguir o cliente. E não dá para a gente falar de business sem entender que para o business crescer, a gente precisa de receita e precisamos de uma injeção de capital para que isso ocorra. Então, falar de investimento para negócios inovadores é uma pauta que o Sebrae já traz há um bom tempo. A gente já fala muito de investimento de negócio, mas para a startup a gente está aí um bocadinho de tempo, né, Carlos, para construir toda essa estrutura, entender de toda a legislação e trazer toda essa inovação para dentro do Sebrae. E como você disse no início, Jefferson, nós estamos hoje no Brasil com uma carteira considerável de novos negócios dentro da pasta de startups, né, negócios de impacto socioambiental, que são negócios que vêm justamente para resolver esse ponto necessário da inovação para os pequenos negócios. E não dá para a gente falar de novos negócios só considerando políticas públicas, só considerando gestão, equipe, mercado. Não existe negócio sem recurso. E, principalmente, o recurso financeiro. Então,
não dá para a gente desenvolver empresas se a gente também não traz a pauta de investimento. E esse é o nosso bate-papo daqui. Ótimo. Ô, Carlos, agora é você, cara, joga a bola para você. Você, Carlos Victor, como representante aí nacional, capital empreendedor, sobre o fundo de capital para investimento em startups, a gente olha muito para esse cenário hoje no Mato Grosso do Sul, mas também olhando isso no nível nacional, de negócios que aconteceram por aqui e despertaram o mercado nacional como um todo. Como é que você enxerga isso e como é que o Sebrae está liderando todo esse processo? Como tem sido esse desafio para a gente, para vocês, né? Poxa, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aqui por ser convidado aqui pelo podcast Nova Invest. É uma honra, né, estar participando aqui dessa conversa com vocês aqui, Leandra, Fernando, né, e Jefferson também. E aqui no Sebrae Nacional, a gente tenta enxergar aquele gargalo que é o maior para todos os pequenos negócios, né, que é justamente o acesso a recurso. E quando a gente fala em acesso a recurso, é acesso a crédito e também a investimento, né? Então, um pouco disso, né, aqui na nossa unidade, e aqui também me apresentando, né, eu sou o Carlos Victor, eu sou especialista em investimentos e atuo aqui dentro do Sebrae Nacional com programas de acesso a crédito e acesso a investimento. Dentro do acesso a crédito, nós temos aqui, que inclusive este mês está fazendo 30 anos, o nosso fundo de aval às micro e pequenas empresas, que é o FAMP. E o FAMP, ele trabalha justamente na inclusão financeira desses pequenos negócios, prestando garantias complementares aos empresários para que esses empresários e empresas consigam facilidade no acesso ao crédito dentro desse mercado, né? Então, a gente faz esse tipo de atuação. Nós atuamos também aqui no crédito assistido, que são o apoio, né? Que é aquele apoio estratégico e operacional dos negócios, né? Então, nós, além de facilitarmos o acesso ao crédito do pequeno negócio, a gente pega na mão desse pequeno negócio e da capacitação, com soluções e produtos que toda a rede do sistema Sebrae consegue proporcionar aos pequenos negócios. E, para além disso, nós temos aqui também capacitação para startups, ensinando elas a captar esses recursos no mercado. Eu sou gestor aqui do programa Capital Empreendedor, que é um programa de âmbito nacional, mas de operação regional, então cada estado opera esse programa. A gente capacita, hoje já são mais de 2.100 empresas que passaram pelo programa e temos resultados muito bons, que dessas 2.100 empresas que já participaram dessa capacitação, mais de 290 conseguiram captar recursos de investidores, né, de investidor anjo e de subvenção no mercado, somando mais de 300 milhões captados ao longo de 7 anos do programa. Então, além disso, nós estamos, para não ficar muito longo aqui, né, mas além disso, nós estamos terminando a estruturação de um fundo de fundos para investimentos em startup. Nós temos o objetivo, né, assim como o Jefferson comentou, nós temos o objetivo de distribuir esse capital para startups inovadoras, né, de base tecnológica, e sempre mirando aqueles setores que são menos assistidos, né, e aquelas regiões que fogem, né, o eixo centro normalmente tem bastante recurso para investimento, né? Então, esse é o nosso objetivo, nós estamos estruturando e toda a força do Sebrae Nacional em rede vai conseguir utilizar esse veículo para fazer investimentos em startups. Uau! Eu fico pensando aqui, eu acho que essa é uma dúvida muito do empreendedor, do investidor, na realidade, que é assim, beleza, eu como empreendedor, eu vou até o Sebrae, busco informações, quero abrir o meu pequeno negócio, um negócio mais tradicional. Mas como investidor, pelo que vocês estão falando aqui agora, eu consigo chegar no Sebrae hoje, olha, eu não conheço muito, tenho capital aqui disponível para diversificar meus investimentos, mas hoje eu consigo chegar no Sebrae, então, e ter acesso ao que você falou aí, Victor, mais de 2.100 empresas que participaram do Capital Empreendedor, mais de 200 captaram recursos, inclusive, levantaram mais de 300 milhões. Aqui no MS, uma porrada dessas empresas são daqui também.
E como é que funciona isso? Como é que eu chego? Como é que o Sebrae pode me ajudar como investidor? Na verdade, nem investidor, né? É o cara que está pensando em investir. Como é que ajuda isso? Leandra, vou passar isso para você e eu vou pedir para o pessoal responder também. Bom, aqui no Sebrae Mato Grosso do Sul, nós temos hoje uma dinâmica, a qual inclusive eu sou gerente, que é o Living Lab, que é um laboratório em que a gente fala de startups, fala de negócios inovadores e acompanha essas empresas. Então, a gente, há 9 anos com este programa, a gente tem capacitado essas empresas para buscar os fundos. Entretanto, não é só esse tipo de conhecimento que a gente vê hoje que a gente precisa levar para as pessoas. Por quê? A pesquisa GEM traz que o maior problema de falência dos negócios é a questão de gestão. E a gestão por quê? Porque falta recursos, né? Ou seja, do provimento de receita ou da captação de recursos e não utilização adequada conforme o plano de desenvolvimento. Só que é o seguinte, por detrás disso, também existem pessoas hoje com recurso dispostas a aprender uma nova forma de dar rentabilidade a esse recurso ou a aumentar sua base de negócios, diversificar sua base de atuação. Mas como fazer isso? Como que eu vou aprender ou como eu vou investir em negócios se o meu conhecimento é investimentos sólidos, sem risco, como é o imóvel, como é os sistemas bancários? Porque investir em startups é uma dinâmica completamente diferente, tem uma legislação específica. Eu posso investir, eu passo a ser sócio, mas eu não tenho as responsabilidades fiscais, tributárias e trabalhistas. Como Entendi. que Se funciona isso? o negócio der zica, Eu consigo me blindar disso. um processo trabalhista, eu como investidor não... Sim, você Legal. consegue se blindar disso. Então, o que a gente traz aqui? Não dá para falar assim, Jefferson, aporta recurso numa empresa, tem um negócio bacana, converge com a sua carteira. Se você não entende como é que funciona essa nova dinâmica. Agora, se você entende, você inclusive, né, Jefferson, já é investidor de startups, as chances são muito bacanas de realmente você ter uma base diversificada. Então, o que a gente vem falar hoje e trazemos com este podcast é um pouquinho disso. Para se ter sucesso, é necessário aprender, entender e estudar. E a gente traz um pouquinho mais de conteúdo para dar condições seguras de você avançar, ou pelo pensamento, mas o que a gente quer que, ao final, você, de fato, quem está ouvindo e quem vai aprender com a gente depois, é que consiga realmente ter sucesso a partir do momento que começar a investir em novos negócios. E eu acho super legal essa conversa que você acabou de me falar, porque isso conecta um sentimento do investidor, aquela pessoa que está começando a entender, mas cara, eu não faço ideia como é que eu invisto nesse processo. O Fernando mencionou aí que está há 8, quase 10 anos investindo e ajudando, né, não só a ele investindo em startups, mas também ajudando investidores. Fernando, cara, qual que tem sido as maiores dificuldades, as maiores dúvidas de quem está investindo em novos negócios? Fala pra gente. Olha, quando a gente fala da inovação, como a Leandra falou, né? Quando a gente tem uma empresa tradicional que começa, ela tem uma determinada trajetória, né? Que pode dar certo, como todo negócio tem risco, mas quando você fala de um empreendimento inovador, como ela falou, né? Então o Living Lab do Mato Grosso do Sul, ele é um hub onde desenvolve essas oportunidades inovadoras, né? Com tecnologia, eventualmente, mas sempre tem um modelo de negócio diferente e que ele precisa seguir uma trilha diferente. Ela precisa ser muito mais rápida, né? Ela precisa desse capital para fazer o negócio crescer mais rapidamente, né? E aí, o investidor, o que ele quer? Ele quer estar perto de um
hub deste de inovação, onde essa profusão de novos negócios apresentam oportunidades interessantes. Então, o que é o convite que a gente sempre faz para o empresário, para o executivo, ou mesmo para o próprio investidor, né? Que todo mundo, em alguma medida, é investidor, é poupador, né? De olhar para isso e entender como que esses novos negócios podem ser transformadores. E eles, de fato, são. Tá? E como disse o Carlos, né, mais de 200 startups já receberam investimento que seguiram a trilha do capital empreendedor. Então, o que significa que o investidor, nós investidores, e nós queremos ampliar esse leque, estamos nessa jornada aí há bastante tempo, de trazer esse empresário, de trazer esse executivo para se aproximar dessa inovação, porque essa inovação, para ele, como executivo ou como empresário, pode ser transformador também. Então ele precisa estar atento para isso. E esse é o caminho do investimento. É entender como que esses novos negócios podem mudar um setor da economia, o próprio negócio desse empresário ou executivo, né? Ou mudar o jeito da sociedade fazer negócios, né? Então, essas startups que a gente chama, né? Esses negócios de crescimento acelerado, eles precisam do capital. Então, eles precisam dessa parceria. Então, o que o investidor olha é exatamente isso. Onde que eu vou buscar essas startups? Onde que eu vou buscar essa inovação? E aí tem o papel do Sebrae, né, que tem a maior carteira hoje de startups do Brasil. Cara, essa maior carteira é impressionante, né? Eu lembro há uns 15 anos atrás, quando a gente mal falava de startups no Brasil, e a gente tinha dificuldade de entender quem estava empreendendo em startups, né? O cenário mudou muito, né? E hoje a gente olha para o Sebrae no nível nacional, né? Regional também, e puxa, eu quero entender como é que funciona isso, eu quero investir. E aí você falou, né, Rolim, que hoje o Sebrae sendo a referência em relação a isso no Brasil. Como que a gente se aproxima disso? Então, a gente olha, eu conheço um pouquinho o projeto Sebrae Startups, e eu queria que você, Victor, explicasse um pouco para a gente, para o empreendedor que está nos assistindo agora, como é que funciona isso? Como é que eu tenho acesso a essa carteira, tanto no nível regional, nacional, e quais são as possibilidades? Porque eu vejo muito o empreendedor, o investidor falando, eu quero investir, mas eu não tenho tempo de investir, eu não tenho tempo de olhar para isso. Eu conheço o segmento comércio e eu gostaria de empreender um pouco parecido aqui, porque eu trago também não só investimento, capital, mas eu também posso trazer um pouco de, a gente fala de smart money, né? De um pouco de conhecimento técnico sobre aquele negócio ali. Queria entender como é que funciona isso hoje no Sebrae Startups e como é que vocês têm olhado para isso no nível aqui Brasil. Muito legal a pergunta, professor. E tudo isso casa muito com o que a Leandra e com o que o Fernando falaram, né? Assim, o ecossistema hoje de startups, ele não é apenas um ecossistema de startups, né? Ele está intimamente ligado ao ecossistema de investimento, né? Então, são atores diferentes dentro do mesmo ecossistema, né? Por assim dizer. E é muito interessante isso, porque aqui no Sebrae Nacional, nós temos uma metodologia, né, inclusive que foi criada aqui em parceria do Sebrae Nacional e com a Harvard Business Angels, né, que são os grupos de investidores anjos da Harvard, e eles nos ajudaram, e nós juntos aqui, né, nós construímos uma metodologia de capacitação de investidor anjo. Né, essa capacitação de investidor anjo, né, que é a metodologia nossa, né, do sistema Sebrae, ela já fez 4
turma com 62 investidores, né, formados já pela nossa metodologia. Fizemos 2 turmas no Nordeste e 2 turmas no Paraná e uma turma no Norte também, né? Na verdade, uma do Paraná foi a piloto, então são 5 turmas, né, já formadas. E é muito interessante porque uma das coisas que a gente vê em todos os ecossistemas, né, quando a gente se aplica a ecossistemas de startup, também se aplica aos ecossistemas de investimento, né, que é justamente essa formação em rede. Então, muito do que você falou, né? Você que é empresário, que tem um conhecimento ramo, que, né, você falou, Jefferson, que eu quero empreender, eu quero investir nesse ramo aqui que eu tenho conhecimento, que já é do meu negócio, que eu já tenho expertise, né, nesse ramo. Muitas vezes é difícil encontrar, né, por conta própria, essas empresas para serem investidas que têm potencial de crescimento, né, potencial de crescimento, né, de escalabilidade, de crescimento exponencial, igual o Fernando falou. Então, os investidores anjo formados, eles criam grupos, né, e são fomentados pelo próprio sistema Sebrae para que se criem grupos de investidores anjo, onde possa haver essa troca de experiência, onde empresários de um ramo conhecem empresários de outro, e eles têm essa ajuda mútua, né? A gente sabe hoje que uma das coisas mais difíceis para você fazer no mercado de investimento é você fazer o que é dito, né, a palavra em inglês chique é screening, né, mas é aquela prospecção de negócios, na originação de negócios, você está na rua e ver e buscar esses negócios. E isso tudo para o investidor é muito caro, porque exige estrutura, né, estrutura de pesquisa, estrutura de diligências. Então, um investidor profissional, né, aqueles que a gente diz que são profissionais, eles gastam muito recurso e tempo nessa estrutura. E quando você tem grupos de investidores anjo, né, que se apoiam mutuamente, isso tudo fica muito mais fácil para que exista essa prospecção, né? E aí, a segunda pergunta que você fez, né, que foi justamente como que acessa isso, né? O Sebrae hoje tem, né, a plataforma Sebrae Startups, que, assim, esse número cresce a cada dia, né? Mas hoje ela está com mais de 20 mil startups cadastradas, que já participaram de pelo menos um programa, né, do ecossistema do Sebrae. Então, a gente utiliza, né, toda a nossa malha de capilaridade do sistema Sebrae em todos os estados, porque o Sebrae está presente em todos os estados e em todos os municípios, né? Tem pelo menos uma sala do empreendedor, um ponto de atendimento, uma pessoa que está ali fazendo. Então, esse é um poderoso, né, screening, originação de negócios que culminam todas as plataformas Sebrae Startups. Então, uma forma de acessar esses investimentos é justamente entrar dentro do ecossistema Sebrae, nos seus diversos programas, né, nos seus eventos de mercado, nas rodadas de investimento, né, Então, esse é um passo importante para que o investidor né, e você que está interessado em ver as oportunidades e entender como é que funciona mais esse mercado de investimento de risco, é justamente se conectar a todas essas pontas de atuação do sistema Sebrae. Obrigado, Vitor. Cara, Vitor, e aí a gente, pegando essa frase, pegando o que você acabou de colocar, a gente como investidor olha muito no cenário nacional, São Paulo principalmente, os grandes polos tecnológicos do Brasil, mas a gente olha para o Mato Grosso também, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o Mato Grosso hoje tem liderado o Centro-Oeste em relação a startups, investimentos e lógico, né, você falou 20 mil empresas participaram, dessas 20 mil aí, temos mais de 500, 600 aqui no Mato Grosso. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Leandro, até para o empreendedor, investidor olhar para isso e falar, uau, eu tô achando que eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para outro lugar e cara, tá próximo aqui para mim. Bom, para responder isso, Jeff, eu vou trazer um outro contexto Boa. para a gente entender que não é uma coisa isolada, não é uma informação por si só. Eu adoro trabalhar com dados, entretanto, dado por si só é um número, Sim. né? A gente tem que entender o contexto.
Vamos olhar globalmente. Cara, o volume de novos negócios crescendo. Portugal, Inglaterra, não vou nem dizer os Estados Unidos, porque é tão famoso o Vale do Silício. Lá surgiram os maiores business, né? Mas existem outros cenários crescendo aí. A atuação em investimento mudou o cenário de Portugal. Total. Na Europa. Então, no Brasil, olha como nós estamos de negócio. Quando o Carlos traz que a gente não tem mais só o eixo São Paulo, Santa Catarina, ele trouxe aí que na formação de investidores, 3 aconteceram fora do circuito de negócios do maior PIB brasileiro. Circuito tradicional, assim, Sim, né? Norte e Nordeste. Então, vamos entender que hoje, para se ter competitividade, qualquer matéria, qualquer busca que você dê no Google é por meio da inovação. Fato. Se a gente está falando de negócios que trabalham com inovação, a gente está falando justamente de negócios que estão adentrando neste mercado com maior potencial de diferencial competitivo e de crescimento. Então, quando a gente olha esse cenário, e vamos trazer agora o Mato Grosso do Sul, que está próximo de 2 grandes centros de negócio, que é o Sul e o Sudeste. Logisticamente, nós estamos no centro do país, no centro da América do Sul. Estamos aqui com grande potencial de desenvolvimento com a bioceânica chegando aí à pauta dos últimos 3 anos do governo. Temos um governo que fala que, por meio da inovação, vai ser o crescimento do Mato Grosso do Sul. Bioeconomia é a nossa principal pauta de crescimento. Então, assim, o cenário do Mato Grosso do Sul é um dos melhores. Se a gente for ver nos últimos 10 anos, o volume de investimento que a gente recebe no Mato Grosso do Sul faz com que a gente esteja hoje liderando um dos maiores resultados em desenvolvimento do país. Hoje, Mato Grosso do Sul ele é visto como um ponto seguro de investimento. Nós temos uma política convergente com o desenvolvimento de negócios. Então, não é só eu, empresário, querer abrir um negócio e falar assim, eu vou abrir em cidade X. Se eu não entender onde está essa cidade, onde está o meu mercado, que vantagens eu tenho em ter ali, que custos que aquilo ali são inerentes ao meu negócio. Por quê? Quando eu quero abrir um negócio, eu quero crescer. Eu quero ter cliente, eu preciso gerar dinheiro, eu preciso gerar receita, eu preciso reinvestir. Então, você tem que olhar todo um cenário para tomar uma decisão de ser empresário. E hoje o Mato Grosso do Sul tem um excelente cenário. Então, se eu tenho um excelente cenário para hoje ter na carteira quase que 650 negócios novos instalados, eu também tenho que trazer um cenário de capacitação para melhorar o qualitativo de negócio das pessoas que aqui estão. Então, trazer para elas aquilo que está acontecendo mundialmente quando a gente fala de investimento. Então, hoje a gente tem, como o Carlos trouxe, a base que nós trazemos para a capacitação é o que Harvard usa. Harvard é referência mundial em estratégias de negócio e desenvolvimento de negócio, principalmente na inovação. Então, quando a gente traz referenciais e pessoas com esse nível de conteúdo para os métodos as metodologias que a gente põe à disponibilização dos nossos clientes, a gente está trazendo aquilo que vai ajudar esse empresário a ser diferente, a fazer diferente. O que é bacana, uma capacitação por si só, ela ajuda, ela é um viés, mas a gente aqui também tem, além de um ecossistema que envolve diversos atores, público, privado, pessoas, comunidades, a gente também tem conhecimento de acompanhamento para tomada de decisão. Ótimo. Isso te dá Experiência segurança. nesse processo. Isso te dá segurança na evolução. O que é muito bacana, nós estamos aqui falando nesse podcast. Você é investidor, eu sou investidora, Rolinha é investidor. Eu só não sei se o Carlos já investiu em startup, mas temos aí uma enorme Acho que sim. carteira. Mas a gente está falando daquilo que a gente prega Viu? como um ponto importante, mas também aquilo que a gente já tem de experiência e o quão é importante a gente trocar. Então, este podcast é sobre isso. O que a gente tem feito, o que a gente vai disponibilizar e o que a gente pode aprender em conjunto. Porque o objetivo é termos sucesso, tanto como investidor, como nas empresas investidas, como negócio, com condições de crescer e fazer diferente no país e no mundo. Sim, então assim, hoje além de liderar, de maneira geral, o Centro-Oeste, em relação a negócios inovadores, o Sebrae, o Living Lab aqui aproveitando essa jornada, acompanhando todas essas startups, então esse lance de eu não estou falando e querendo te ensinar, ou querendo compartilhar com você algo que eu não vivo. Na verdade, vivemos e acompanhamos
uma série de startups e novos negócios. E aí entra essa próxima jornada que é, peraí, ô, investidor, capital, né? Então, você falou aí sobre o mercado sul-mato-grossense, o governo, que tem investido, tem trazido, tem feito parte do seu trabalho também em relação a fomentar isso, e agora entra o capital privado para ajudar nesse processo. Mas como é que eu aprendo se eu não tenho ninguém para me ajudar a compartilhar? O Vitor falou sobre criar grupos de investidores, criar grupos de amigos que estão investindo. E aí, Fernando, eu vou passar essa bola para você sobre esse processo. Tá, mas cara, eu tô muito afim de investir, eu tô cansado aqui de ganhar só 2x da minha receita, né? Então eu invisto 1 e eu consigo 2. Cara, eu quero investir e conseguir muito mais do que isso. Quais são os negócios que eu posso aproveitar? Mas, sobretudo, eu acho que aí pega essa frase que a Leandra trouxe, que é, tá, mas eu não só aproveitar, não é aproveitar, eu preciso aprender de verdade. E como é que a gente faz isso, Fernando? Você já tendo participado de vários negócios e ajudado empreendedores também a investir, cara, curioso aqui para ouvir você agora. Olha, nessa formação aí de grupos de investidores, né? Eu tenho aí uma vivência interessante nisso e tenho um ponto de contato muito forte com o Sebrae, embora não esteja ainda na cabeça das pessoas. Porque a maioria dos potenciais investidores que se aproximam das nossas redes de anjo, ele quer aprender a investir e aprender o que é uma startup, porque ele não sabe o que é uma startup. Então, muitos querem começar a empreender de um jeito diferente, não do jeito tradicional. E ele talvez não tenha esse conhecimento que o Sebrae tem toda esse cabedal de startups e de programas, né, para esse segmento, que é o que ele está procurando, porque ele vai testar, muitos dos investidores anjo, ele está testando a possibilidade de ele vir a ter a sua própria startup brevemente. Então, ele começa a aprender por aí. Então, eu queria perguntar para a Leandra, né, pegando esse gancho, né, de que tem uma similaridade, né, de intenção de empreender desse investidor, né, que o Carlos citou alguns programas de alguns Sebrais regionais que já fizeram um programa de formação. Leandra, e aqui no Mato Grosso do Sul, né, qual é a perspectiva de a gente ter um programa nessa linha? Bom, Fernando, pessoal, então a gente traz esse podcast, inclusive, para fomentar que, brevemente, estaremos lançando uma capacitação, um programa de acompanhamento para o letramento em investimento. Não dá para a gente falar, comecem a investir. É necessário entender o que significa esse tipo de mercado, que é um mercado de risco. É um mercado em que, principalmente, a pessoa tem que entender qual é o tempo do dinheiro, como funciona o retorno desse dinheiro e mais, quais são as responsabilidades deste empreendedor, né? Porque uma pessoa que investe é um empreendedor que está interessado em diversificar, mas também é uma pessoa com um diferencial comportamental, ele tem né, uma emoção a mais, porque é com a emoção, e entender que também existem responsabilidades. Diferente do início da nossa conversa, que você traz, vou lá, coloco um dinheiro e quero obter retorno daquilo ali. Não é o que a gente falou lá no início também sobre smart money. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho responsabilidade também sobre aquele dinheiro que eu estou colocando nesse negócio. Como que eu posso ajudá-lo? Por quê? Porque é um negócio que acabou de começar, é um negócio novo, é um mercado novo. Então, são várias respostas que a gente não tem resposta. São várias perguntas que a gente não tem resposta pronta. E eu vou conseguir essas respostas, Leandra? Você vai
À medida que você se relaciona com esse empresário, você vai. Só que como funciona isso? Então, nesse letramento, a gente vai dar Peraí, condições... letramento. O que é letramento? É um curso? É um Letramento é um programa inicial que a Programa gente inicial. começa a desmistificar os conceitos, a operação, as questões legais, responsabilidades e riscos sobre a temática de investimento na perspectiva do investidor. Legal. Então, assim, quero investir, quero aprender. Então, o Sebrae, Matrosul e Vinlab, em breve, deve estar abrindo aí o letramento, vou usar o letramento, Isso. para aprender sobre investir. Não obrigatoriamente precisa investir em nada, Não. tá? Não. Quando o Carlos fala desse programa que o Sebrae tem para capacitação de investidor, ele, para estar nessa turma, é necessário que você tenha os conhecimentos básicos. Então, a gente chama de letramento porque a gente vai trazer os conhecimentos Legal. básicos. Vamos desmistificar as matérias não entendidas, vamos desmistificar as experiências de conversa de bar não bem-sucedidas e também vamos desmistificar que não é porque eu coloquei um recurso, eu vou conseguir tirar esse valor duplicado, triplicado em 2 anos, 3 anos. Legal. Qual que é o tempo disso? Então, assim, a gente chama de letramento porque a gente vai desmistificar e a ideia é, vamos trazer de uma forma leve todas as dúvidas. Por quê? Investimento não é uma pauta simples. Já é uma pauta um tanto interessante. Ela tem diversos fatores que são inerentes ao sucesso. E quando você vai falar de um negócio inovador, a gente tem um Plus. temos um percentual aí a mais. Eu vou investir no Jefferson porque ele é legal, é meu amigo, mas ele não tem um business bacana, ele não tem uma gestão. Como que eu entendo disso? Como eu vou falar para o Jefferson? Jefferson, não. Faz uma tarefa antes, vamos ter um relacionamento de 6 meses de negócio para que eu possa colocar o recurso. Então, a gente vai trazer conceitos desse tipo para clarear e mais da segurança, aonde, de fato, essa carteira hoje no Mato Grosso do Sul, com mais de 600 negócios, e essa carteira nacional com mais de 20 mil negócios, seja uma fonte de investigação e de desejo desses empresários que podem, inclusive, aumentar sua base. Aqui no Mato Grosso, nós temos muito investidor de gado, nós temos muito investidor de imóveis, nós temos várias pessoas hoje aprendendo a entrar no mercado de bolsa de valores, mas nós temos ainda, não ultrapassa os dedos das 2 mãos, o volume de investidor de negócios. Então, a gente quer hoje trazer aí uma perspectiva diferente para os negócios e para quem quer diversificar sua base Até também. trazendo um spoiler aí, né? Nos próximos episódios a gente vai trazer esses outros investidores que conseguiram muito sucesso, inclusive os caras vão ter os seus segredos desvendados, como investir, pessoas do Mato Grosso do Sul que investiram em negócios do Mato Grosso do Sul ou do Brasil e entender um pouco dessa jornada. Então vai ser muito legal pegar essas 20, 30 investidores que já aportaram, que já tiveram sucesso aqui e entender essa jornada como um todo, né? E mostrar o quão bacana e é importante entender para entrar nessa nova pauta. E a partir do momento que a gente entra, né, Jefferson, a gente não quer sair, porque é muito interessante, de propósito, desbravador e instigante. É super instigante, e aí você aprende com esses negócios, alguns dão certo, alguns não dão certo, mas como você minimiza para que você tenha menos risco? Na verdade, a vida de um empreendedor, de um empresário, é diminuir riscos, né? Então a gente vai entender um pouco disso. Gente, tá acabando o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer aqui Leandra, Victor, Fernando pelo bate-papo. Acho que esse foi só um introdutório do nosso primeiro episódio, que teve como objetivo aqui trazer esses especialistas, 3 grandes especialistas, mas também desmistificar esse cenário, né? E trazer pra gente essa possibilidade de abrir novos negócios. Muito obrigado, Leandra. Obrigado, Victor. Obrigado, Fernando. Dá um tchauzinho pra gente aí, cada um. Fernando, Victor, por favor. Eu que agradeço. Até mais, até o próximo episódio, né? Victor, Fernando, valeu, obrigado, tchau. Ansioso aí pro próximo episódio. Victor, muito obrigado, cara, pelo tempo e pelos ensinamentos aqui pra gente.